Olá, seja bem-vindo às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na primeira aula de um novo módulo que nós estamos lançando, que é um módulo sobre, na verdade, uma série de módulos sobre a carta de 1 João. Nós não vamos somente lançar um módulo, na verdade, essa é uma série que está sendo lançada, que nós vamos chamar carinhosamente de comentário exegético, certo? E o que seria esse comentário exegético? Seria exatamente uma ideia de trazer o que nós já temos impresso nos livros, obviamente, que são comentários. Um comentário, como você deve saber, é um livro um pouco mais técnico, vamos dizer assim também, que ele analisa o texto bíblico. Os comentários podem ser de várias formas, a gente vai falar sobre as diferenças entre eles, mas o fato é que ele comenta os textos bíblicos, ou comenta um livro específico que você quer estudar. E pensando nisso, a gente vai fazer uma análise um pouco mais acurada do texto bíblico, e por isso a gente chama de comentário exegético, porque ele vai tratar também de elementos do grego, certo? Não é que você tem que saber exclusivamente, aqueles que vão saber grego é que vão poder se apropriar do conhecimento que a gente vai passar aqui, não é isso, mas, obviamente, se você conhece o grego, isso vai ser de grande ajuda para o que a gente vai fazer aqui. Mas enfim, eu não quero adiantar tudo que a gente vai fazer, só deixando claro que o que nós estamos fazendo agora será esse comentário exegético, uma proposta de comentar o texto bíblico versículo por versículo. E nesse sentido, a gente vai começar com o livro de 1 João. E você pode perguntar, mas professor, por que você quer começar com o livro de 1 João? Por que não um livro como Mateus, já que está começando uma série, né, de comentários do Novo Testamento? Por que não começar com Mateus? Bom, algumas razões poderiam ser citadas aqui, mas a primeira delas, e talvez a principal, é que o livro de João ele tem um grego, vou chamar assim, de um pouco mais acessível. Em que sentido? É porque o texto grego de João é um texto que tem um grego um pouco mais simples, mais fácil de entender, menos truncado do que os outros. Isso não quer dizer que o grego de João é pouco, vamos dizer assim, é pouco elaborado no sentido de um grego que não foi bem escrito. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que o vocabulário, as formas gramaticais e o estilo de João é um estilo que se torna mais fácil de entender quando o aluno está começando ali estudando o grego. Então, como a gente quer alcançar também aqueles que estão começando, a gente não quer começar com um livro com um grego um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim. E outra razão é que a epístola de 1 João é uma epístola um pouco menor, e menor no sentido de extensão. Então, assim a gente pode ter uma forma de concluir uma análise de um texto inteiramente, isso vai ser bom para a gente. Então, teriam outras razões, mas são as que eu quero citar a priori, ok? Então, quando a gente começa em um comentário, a primeira análise que a gente vai fazer, quando a gente abre um comentário, se você já estudou em um comentário bíblico, a primeira coisa que vai vir de um comentário, depois lá do prefácio e daqueles elementos pré-textuais, como se diz, existe um elemento chamado introdução. E por que a introdução ela é importante dentro do estudo de um comentário? Bom, o nome já diz muita coisa, né? Ela introduz, ou seja, ela traz elementos iniciais acerca do texto. Mas não é só isso, não é somente o fato de introduzir alguns elementos. Na verdade, quando se tem um entendimento maior da introdução de um livro, você pode se situar melhor quando você está fazendo a análise desse livro. O que é tratado na introdução? A gente pensa sobre data na introdução, a gente pensa sobre para quem aquele autor escreveu, que nós chamamos de destinatários. A gente pensa sobre vários elementos que são elementos, vamos dizer assim, gerais da carta. Talvez se nós fôssemos comparar com o quadro, a introdução seria a moldura desse quadro, certo? Então, quando nós temos uma moldura bem colocada, você consegue entender melhor e se situar melhor num quadro. Um quadro em que você não consegue saber onde começa e onde
termina, onde ele está situado, fica muito difícil de ser analisado. Então, a introdução, ela nos dá, vamos dizer assim, alguns limites, algum entendimento mais basilar, onde a gente pode inserir o nosso entendimento dentro do texto, um entendimento textual. E como o foco do nosso comentário aqui, ele é um foco um pouco mais, eu vou chamar assim de técnico, mas com certo cuidado, a gente quer ser o mais cuidadoso possível quando a gente trata de introdução. Por quê? Se você já estudou em comentários, aqueles comentários que são mais exegéticos, mais técnicos, mais detalhados, eles vão ter uma introdução bem maior, em que o autor vai entrar em meandros bem precisos acerca dessas questões introdutórias, de data, de destinatário, de tema da carta, de esboço da carta, etc. Então, a gente vai tomar algumas aulas para tratar sobre essa introdução, devido à importância que essa introdução tem para o nosso estudo exegético. Obviamente, depois dessa análise introdutória, a gente vai partir para uma análise textual, versículo por versículo, que é o que a gente vai tratar. Mas vou explicar um pouco mais sobre isso ainda nesta aula, mas eu queria só dar esse quadro geral aí para você entender o que é isso que a gente está fazendo aqui, o que é esse comentário exegético. Deus nos abençoando, queremos cobrir aí o Novo Testamento, dependendo da graça de Deus, porque é um trabalho realmente bem grande, mas se Deus assim nos permitir, queremos avançar nesse sentido aí. Então, prosseguindo aqui no que a gente está falando e tratando sobre essa introdução ao comentário exegético de 1 João, esse comentário que nós estamos aqui trabalhando com ele, eu quero primeiro dar uma atenção para os diferentes propósitos dos comentários. E o que eu quero dizer com isso, com os propósitos dos comentários? Bom, quando a gente estuda a partir de comentários, você vai notar o seguinte: normalmente as pessoas elas começam a reclamar dos comentários quando elas têm uma dúvida num versículo. Aí ela abre o comentário bíblico e aí ela vai atrás de uma ajuda sobre o versículo sobre o qual ela tem dúvida. Aí ela chega lá naquele versículo que ela estava tanto esperando uma resposta e o autor não diz nada. O comentarista não diz nada sobre a dúvida que aquela pessoa está tendo naquela hora. E ela pergunta: eu vou perguntar para quem, já que esse comentarista não está me dizendo? Ele está mudo na hora que eu mais preciso dele. Bom, essa é uma questão que muitas vezes frustra as pessoas e elas começam a dizer: esse comentário X aí, esse comentário não é bom. No dia eu tive uma dúvida, fui atrás de tirar uma dúvida com ele e ele não tirou minha dúvida. Então esse comentário não é bom. Então eu já quero deixar claro aqui uma questão de propósito. Por quê? Porque existem diferentes comentários e eles estão baseados em propósitos diferentes. Por exemplo, existem comentários que são mais exegéticos e mais técnicos. Esses comentários eles vão ser mais detalhados versículo por versículo. Em contrapartida, eles vão se tornar maiores e vão se relacionar a um só livro normalmente. Então, eu já vi, na verdade, comentários tão extensos que eles tinham vários volumes sobre um livro só. Então eu vi, por exemplo, já um comentário de Isaías que tinha 4 volumes. E um comentário de João com 2 volumes, enfim. Então são muitos comentários que são muito detalhados. Só que às vezes as pessoas vão procurar em dicionários, por exemplo, que são mais abrangentes, comentários que trazem estudos sobre a Bíblia toda. Então, comentário da Bíblia. Existe um comentário conhecido no meio brasileiro, né? Um novo comentário da Bíblia. E aí você não pode chegar lá no novo comentário da Bíblia, que é um comentário sobre a Bíblia inteira, que é somente um tomo, por mais grosso que ele seja, mas ele está tratando a Bíblia inteira. Então você não pode esperar que ele vai entrar em detalhes sobre aquele versículo que você tanto tirou uma dúvida se ele está cobrindo a Bíblia inteira. E aí outras pessoas vão olhar para alguns comentários assim: eu estudei naquele comentário, ele trouxe vários detalhes, mas ele não me ajudou nas aplicações da pregação, do sermão, do estudo bíblico.
Aquele comentário não é bom porque ele não é tão prático. Bom, essa é uma questão de propósito. Existem comentários que são mais detalhados em termos técnicos e existem comentários que são mais aplicativos. E, na verdade, existem comentários que são até mais homiléticos, ou seja, eles já trazem mais facilmente um esboço ali daquele texto para que já possa ser ensinado, pregado, ou a partir do qual você pode estudar para fazer um estudo bíblico. Enfim, existem comentários e comentários. Então, a gente precisa atentar para essa diferença e entender qual é o propósito do nosso comentário aqui. O nosso comentário, como eu falei, e usando essa palavra com um pouco de cuidado, eu quero trazer uma abordagem mais técnica aqui. Como assim? Eu quero que a gente trate versículo por versículo do texto bíblico, certo? Por isso eu coloco a ideia de que a lente do microscópio, ela precisa ser escolhida. Como assim, professor? Quando a gente vai olhar no microscópio, a gente precisa ajustar quantas vezes mais a gente gostaria de ver aquilo que a gente está analisando, o objeto da nossa análise. Então, se a gente vai virando ali o ajuste do microscópio, aquilo vai se tornando, vai tendo um zoom maior, vamos dizer assim, ou um zoom menor. A gente precisa definir que zoom a gente quer colocar, qual lente do microscópio a gente precisa utilizar para analisar aquele livro. Existe uma história de alguém que pregou, um alemão, que pregou 10 anos em Isaías, ele não conseguiu sair do capítulo 2. Então ele botou uma lente altamente detalhada sobre o livro de Isaías. Passou anos para sair do versículo 2. Bom, estou tentando lembrar aqui quanto tempo exatamente foi. Eu sei que foi anos e eu sei que era até o capítulo 2 que ele tinha ido. E aí, como é que a gente pode pensar então em termos de comentário? Bom, a nossa lente vai ser uma lente detalhada, mas não exaustiva. Como assim? Vai ser uma análise que vai passar por todos os versículos. Então não vai ter um versículo que eu vou pular. E isso é bom de ouvir, né? Porque se você já estudou em comentários, às vezes eles vão pular. Eles vão pular uma discussão, eles vão pular um tema polêmico, dependendo, obviamente, do comentário e do seu propósito. É bom deixar claro. Mas existem comentaristas que simplesmente pulam alguns assuntos importantes. Nós queremos passar versículo por versículo. Obviamente, também não vou passar anos em 2 capítulos de 1 João, né? Ou seja, centenas de aulas aqui para sair do primeiro capítulo. Também não é para tanto, mas queremos ser detalhistas, mas não exaustivos. Vamos tratar, se tiver alguma discussão dentro daquele versículo, a gente vai abordar também. O fato é que nós queremos trazer uma ideia sobre o livro em que você pode ter como referência, certo? E era inclusive um ponto que eu queria falar por último, mas já vou adiantando. Queremos produzir uma referência exegética, ou seja, a gente quer que você chegue durante o estudo do seu livro lá do Novo Testamento e você tenha algo que foi dito acerca daquilo, mesmo que seja alguma coisa pouca, mas uma dúvida que você teve possa de repente ser dirimida, ser tirada a partir da nossa análise, ok? Beleza, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a leitura do texto, a tradução do texto e a análise do texto. Professor, para que você vai traduzir o livro? Se já está traduzido, a gente tem várias versões aí em português, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Versão Internacional, Almeida Século XXI, Nova Versão Transformadora, etc. A gente poderia citar várias traduções que nós temos para o português. Por que mais uma tradução? Não é que eu estou aqui de alguma forma almejando trazer uma nova tradução do grego. Meu propósito não é esse. Meu propósito com a tradução é fazer você entender como foi que o tradutor trabalhou para conseguir chegar naquela tradução. Como assim? Bom, se você está estudando grego e você está aprendendo a lidar ali com os termos, com a terminologia do grego, com o vocabulário e tudo, é importante saber, não simplesmente ter a tradução pronta, mas também saber como ela foi produzida. Então, esse é o propósito da gente fazer a tradução.
Agora, se você não sabe grego, não se preocupe, porque eu também não vou passar horas traduzindo cada versículo. Eu vou passar por cada versículo, explicar como é que ele foi traduzido, e eu creio que mesmo se você não souber grego, você também vai aprender, pode aprender grego com isso também, porque você vai lidar diretamente com o texto, que é a coisa mais importante no aprendizado do grego, como também você vai aprender toques de como isso foi analisado, e já é o início de uma análise, já que nós estamos traduzindo. Depois disso, vamos então para a análise propriamente dita do livro, em que a gente vai analisar versículo por versículo e, no máximo que pudermos, até palavra por palavra ou expressão por expressão. Enfim, não queremos pular nada, queremos que você fique tranquilo com relação a isso. Bom, uma outra observação que precisa ser feita é que os escritores não produziram texto microscopicamente, mas precisamos dos detalhes para análise. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dar a impressão de que quando João foi escrever a sua carta, por exemplo, ou Paulo foi escrever as suas cartas, os autores bíblicos do Novo Testamento, eles começaram a escrever e aí eles começaram assim, agora eu vou escrever o versículo 1. Aí eles passaram horas lá no versículo 1, aí escreveu o versículo 1. Porque aqui vai ter um detalhe, vou usar essa palavra que vai ligar com a próxima e vai ligar com o versículo lá na frente que eu quero escrever. Aí depois de um dia ele vai lá e escreve o versículo 2. E aí segue mais. Olha, o autor bíblico não escreveu assim. Muito provavelmente ele escreveu de uma forma fluida, certo? De uma forma fluente. Ele não foi ali passo a passo de uma forma detalhada e pormenorizada dessa forma. E eu não quero dar a impressão que ele escreveu assim, porque a nossa análise vai ser versículo por versículo, certo? Mas a gente precisa de uma análise versículo por versículo também, porque é o que a gente tem na mão. Nós temos o texto bíblico e a gente precisa trabalhá-lo em detalhes. Essa é uma limitação que a gente tem. Quando a gente chega muito nos detalhes, muitas vezes a gente perde a noção do todo. Então, eu quero trazer para você os detalhes, certo? Mas sem esquecer da visão geral, para que você entenda que nós temos uma referência. Vou pregar, eu vou dar um estudo bíblico em 1 João capítulo 1, versículo 5. Ok. Eu tenho dúvida, eu não sei exatamente o que o autor quis dizer com isso, então vou lá nesse comentário saber o que ele diz sobre isso. Pode ser que eu não tenha lhe ajudado, no sentido de que você estava esperando que eu lhe desse uma aplicação e de repente eu não lhe dei, mas de repente aquilo lhe ajudou de uma forma mais técnica para você entender o texto e você ter segurança na hora de ensinar, que para mim é a coisa mais importante na hora de ensinar, é se você está seguro daquilo que você está falando. Então, lembre-se disso. O autor bíblico não escreveu versículo por versículo no sentido de que detalhadamente parando e aí próximo versículo, você deve saber que na época que os autores bíblicos escreveram nem versículo tinha, né? Os versículos são uma invenção já bem recente no sentido da nossa história. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa ter a visão do todo também, mas nós vamos chegar nos detalhes no análise versículo por versículo. Bom, falando um pouco agora sobre os elementos da nossa análise, certo? Quero trazer alguns livros aqui, que são os livros que eu tenho trabalhado. Na verdade, são muitos mais do que esses. Esses são, vamos dizer assim, aqueles que eu vou lançar mão de uma forma um pouco mais frequente, certo? Letters of John, você vai perceber que boa parte deles está em inglês, na verdade é Colin Kruse. Esse comentário aqui é o Pillar Commentary of the New Testament, é o comentário pilar, né, vamos dizer assim, não está traduzido para o português, até onde eu sei, e quando este vídeo está sendo gravado, mas é um comentário excelente, indispensável para quem quer analisar a carta. Os Pillars Commentaries são muito bons. Então, é um comentário que eu tenho utilizado, é um comentário que ele não está tão exegético, mas ele também não está tão geral. Então, ele fica ali entre um mais técnico e já chegando no aplicativo, mas eu colocaria ele num sentido mais técnico, certo?
Nós temos o Word Biblical Commentary, seria comentário bíblico palavra, mais ou menos isso, de Stephen Smalley. E esse comentário também é muito bom, essa série de comentários, o Word Biblical Commentary. Esse comentário já é bem mais técnico, ele vai tratando os textos bíblicos versículo por versículo, já no texto bíblico lá, então ele já pressupõe que você tem algum entendimento do grego, mínimo que seja, para você entender. Ele é bem técnico, então eu tenho utilizado, especialmente quando eu tenho dúvidas em detalhes específicos de um versículo, eu corro para um comentário como esse, porque eu sei que ele vai me ajudar a entender o texto de uma forma mais detalhada. The Expositor's Greek Testament, então o grego, o Testamento grego, o Novo Testamento grego do Expositor, que também é um comentário mais técnico, é muito bom também, ajuda um bocado. Professor, será então que você vai ficar somente na parte técnica? Não. Um comentário que eu tenho utilizado também é o comentário do Warren Wiersbe. Wiersbe é um comentário que está em português, e ele é muito bom também. Agora ele já está no elemento mais aplicativo, mais pastoral, mais homilético, certo? Então ele vai trazer esboços. Eu gosto de brincar que quando eu vou pregar, eu não gosto de olhar no Wiersbe, porque o esboço dele é sempre melhor do que o meu, então eu tenho vontade sempre de mudar o meu esboço, porque o dele ficou mais bonito, mas enfim. O comentário Wiersbe é muito bom, bem aplicativo, ajuda muito, certo? E às vezes eu lanço mão dele para entender e como aplicar melhor alguma seção de algum livro, enfim. E um outro comentário que nós temos em português é Tiago e Epístolas de João, de Simon Kistemaker, ou Kistemaker, e ele é um texto muito bom, certo? Um comentário que foi escrito junto, na verdade foi escrito inicialmente por William Hendrickson, e Simon Kistemaker acabou continuando ali os seus comentários. A gente tem publicado em português pela Cultura Cristã, o Wiersbe é pela Geográfica, se eu não me engano, a editora. Enfim, são alguns dos comentários que eu tenho utilizado outros também, mas esses já dá para a gente ter uma ideia de como vai ser essa análise aí, beleza? Muito bem. Alguns detalhes aqui, algumas questões preliminares já sobre a carta de 1 João. As cartas representam um tempo um tanto infeliz na vida das comunidades cristãs envolvidas. E por que um tanto infeliz? Um tempo infeliz. Por quê? Porque você vai notar que João está escrevendo em um tempo de disputas teológicas. Parece que ele está meio que brigando com as pessoas no sentido de mostrando para elas que elas não podem se desviar do caminho de Deus. Então, nesse contexto aí de disputas teológicas, em que ele precisa ajudar as pessoas a entenderem melhor a sua fé, ele é um tempo realmente, um tempo de conflito. Não é bom, ninguém gosta de conflito, mas às vezes eles aparecem e precisam ser tratados. Então, João escreve nesse contexto. As cartas revelam um lado da disputa, né? O lado da verdade. Havia uma disputa pela verdade, uma disputa doutrinária. E João está do lado, obviamente, da verdade de Deus, e ele está escrevendo ali em favor daqueles irmãos, para que eles não fujam da verdade. As cartas parecem estar interrelacionadas, certo? Todas tratam com um ou outro aspecto dessa disputa. Que cartas? As cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. Como assim? Bom, existe uma relação entre elas. Elas não estão soltas assim. Primeiro João escreveu a 1ª, depois escreveu a 2ª, depois escreveu a 3ª. Elas não estão muito relacionadas entre si. Simplesmente foram escritas pela mesma pessoa. Não, elas mostram uma espécie de aspecto diferente dessa disputa, certo? Uma disputa pela verdade, uma disputa doutrinária, que João está ali escrevendo, não só para que os irmãos não se desviem, mas que eles se firmem, se afirmem na fé cristã, na forma verdadeira. Então, tendo falado isso, a gente precisa lembrar que, né, dentro dessas disputas, alguns tópicos chaves vão aparecer, alguns tópicos importantes vão aparecer para a gente analisar dentro de 1 João. Quais são esses tópicos, né? Eles não são exaustivos, não são todos os tópicos tratados, mas eles tratam sobre segurança cristã de uma forma muito clara. Se alguém se diz
que crê na verdade. Se alguém faz assim, se alguém, então são testes que são feitos ali a partir dessas condicionais. Também o papel do Espírito Santo na comunidade cristã, certo? Então, esse é um tema tratado sobre como o Espírito Santo ele tem um papel atuante, né, na comunidade. É tratado sobre a perfeição cristã, é possível, não é possível já ter uma perfeição aqui na Terra. O significado de koinonia, que é uma palavra grega, né? Koinonia é uma palavra grega que traz a ideia de comunhão. Então, o que a gente pode entender sobre isso também vai ser tratado. A ideia de expiação, certo? Também é tratada em 1 João, um tópico bem importante. E também a cristologia, né? Nós aprendemos sobre Cristo doutrinariamente em 1 João de uma forma bem interessante. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado aí da nossa apresentação. Na próxima aula vamos entrar na introdução do livro de 1 João detalhadamente, para a gente poder ter essa visão geral desse quadro aí. Até lá então, que Deus nos abençoe. Valeu!